Isso melhora um pouquinho. Bom, perfeito. Pedro, eu vou te colocar aqui como host também, tá bom, Pedro? Vou colocar a professora como co-host e você como host. Perfeito. Então, pessoal, o intuito dessa aula é falar um pouquinho como foi o processo. Se tiver alguma dúvida, igual o Paulo já questionou a gente, fique à vontade para falar, para perguntar. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como foi os projetos, né, professora, de PE nos três campos, né, da UNB, aí em Brasília. Uhum. Vou falar um pouquinho, então, posso começar, Bruno? Ou se você quer fazer mais alguma observação? Não, por favor, a palavra é sua. Então, tá bom. Primeiro, bom dia, né, pessoal? Espero que tenham gostado aí do curso, né, que a gente preparou com muito cuidado, né, o pessoal da MITCID, junto com o pessoal da UNB. Espero que quem foi até o final tenha gostado, né? Era a intenção capacitar, era a intenção passar informação, né? Então, acho que isso aí a gente cumpriu o nosso papel. Então, eu vou falar um pouquinho dos projetos, tá? Eu não fiz uma apresentação, mas eu vi mais um bate-papo essa aula de hoje, que eu acho interessante a gente passar como é que foi a nossa experiência, né? O primeiro projeto a gente teve em 2000, a gente foi aprovado em 2016, que foi uma chamada pública de P&D e PE. Para quem não conhece, né? P&D é o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e PE é o Programa de Eficiência Energética, né? Da SEB. E teve uma chamada pública da ANEEL, onde a gente teve uns projetos prioritários, né, que tinha que casar pesquisa com eficiência energética. E a gente teve o primeiro projeto aprovado em 2016, mas devido a algumas questões burocráticas, esse projeto só começou em 2018, né? A gente começou em 2018. Lá, na época, a gente só deixar claro, o campus, para quem não conhece, é o UNB, né? Nós temos 4 campos, né? O campus S. Ribeiro, que é o campus principal aqui da Asa Norte, né? Temos o Gama, a Faculdade do Gama, a Faculdade de Ceilândia e Planaltina, né? Que são os campos estendidos. Na UNB, a UNB é muito grande, fisicamente falando, ela é uma universidade muito grande, e na época a gente não pôde fazer eficiência energética de todo o campus, porque é muito recurso da SEB era limitado, né? E a gente tinha um campus enorme ali para a gente atender. Então, a gente escolheu 2 prédios, né, 2 edificações para a gente poder fazer como estudo de caso, poder edificar, poder eficientizar e também a gente começar a plantar essa questão dentro da UNB, né, de eficiência energética, de consumo, de monitoramento, de gestão. Então, na época, foram escolhidos, a SEB tinha preferência que fosse no campus principal, então nós escolhemos 2 edificações, que foi a Faculdade de Tecnologia, né, conhecido como FT, Faculdade de Tecnologia, e um prédio de laboratório, né, que é o SG11, que é um prédio mais voltado ao pessoal da engenharia elétrica. Por que a gente escolheu esses prédios? Primeiro, porque a Faculdade de Tecnologia fazia todo sentido, né, até a questão do tipo de atividade que era exercida ali, são cursos de engenharia, cursos de tecnologia, e o bloco SG11 é porque é o bloco ligado à engenharia elétrica, que era... Eu não sou da engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas eu não sou da engenharia elétrica da Universidade de Brasília. Eu sou da engenharia de energia, né? Do Campus Gama. Mas como foi escolhido a FT, né? Fazia muito sentido. O SG11 era o laboratório onde todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto desenvolvem pesquisa. Então, foram selecionados esses 2. A gente fez a troca de iluminação, né? Trocamos toda a iluminação dos 2 prédios, trocamos todo o sistema de ar-condicionado dos 2 prédios, foram, se eu não me engano, 208 aparelhos de ar-condicionado. Não lembro lâmpadas, acho que foi na ordem de 4.000 lâmpadas, né, Bruno? Vocês que fizeram a medição, é mais ou menos essa ordem de grandeza, né? Eu não vou lembrar, porque já teve outro projeto, a gente vai lembrar de valores assim mais exatos, né? A gente trocou quase todos os aparelhos de ar-condicionado. Vamos deixar claro que foram quase todos, porque, assim, pontualmente ficou faltando alguns. Porque, assim, o projeto, a gente faz primeiro vocês devem ter conversado já no curso, né? A gente faz um diagnóstico energético. Na época, poderia fazer pré-diagnóstico. Hoje em dia não existe mais essa figura, não na SEB, né? A SEB já é direto diagnóstico. A gente fazia um pré-diagnóstico e levantamento de carga, né? E a gente
teve salas que a gente não teve acesso, a gente não conseguiu entrar na sala, saber o que tinha ali dentro, né? Lâmpada não, lâmpada é mais fácil de deduzir porque segue um padrão, né? Mas ar-condicionado não segue um padrão, então teve salas, principalmente salas de laboratório de pesquisa, que a gente não teve acesso, a gente não conseguiu saber o que tinha lá dentro, então a gente não conseguiu colocar alguns aparelhos, né, em específico no projeto. Mas a gente trocou a grande maioria dos aparelhos de ar-condicionado lá. Salas de aula, a gente trocou de todas as salas de aula, que é um prédio mais antigo, tinha aparelhos muito antigos, tinha aparelhos mais novos, mas não estavam dentro da questão do selo Procel, não eram eficientes, né? Eram novos assim, tinham uns 8 anos, 10 anos, a gente não trocou. Eles tinham até realizado uma troca recente de uns 20, 30 aparelhos, que eles eram selo Procel, eles eram novos, então esses a gente não mexeu, porque não faz sentido eu trocar algo bom por algo bom, né? Vamos usar recurso público de forma eficiente, né? Tanto que a gente teve que remanejar, alteramos a quantidade, alteramos a potência, né? Para atender o máximo. Então, tinha aparelhos muito novos, com selo Procel, comprados nos últimos anos, que esse a gente manteve e foi, né, substituindo os antigos. E teve também a instalação de uma planta fotovoltaica, né? Uma planta fotovoltaica de 150 kW-pico, para atender a demanda da UNB. Ah, por que 150? Na época, a gente teve que se atentar aos limites orçamentários do projeto. Para atender a UNB, era muito pouco, né? A UNB tem uma conta mensal de torno de R$1 milhão. Então, 150 kW-pico ali não faz diferença, lógico que faz, mas quando você pega o todo, né? A gente sabe que a diferença é muito pequena. A gente atendeu ali a demanda. Ah, mas atendeu a demanda do prédio? A gente não teve essa atenção, desse cuidado, porque a gente atentou a limites orçamentários. Como 150 kW-pico dentro da UNB não ia exagerar, não ia exceder, né, o consumo, a gente fez sem preocupações maiores. Porém, hoje a gente percebe que ela atende bem a FT, né? A gente conseguiu monitorar a Faculdade de Tecnologia, porque é lá que está instalado, né? A fotovoltaica. O pessoal, acho que a gente disponibilizou o livro que a gente fez no projeto, né? Lá tem as fotos do projeto, onde foi instalado, né? Se alguém tiver alguma dúvida. E aí a gente fez dessa forma, né? Foi um projeto que teve grandes desafios por questões de fazer isso dentro da universidade. A universidade ela é diferente de um órgão público convencional, porque assim as pessoas têm muito apego, né? Tem muito aquilo, essa é a minha sala, o professor tem esse apego com o ambiente, o professor vai lá, batalha no laboratório, monta um laboratório, então tem um apego. Então a gente chegar e falar que vai pegar um aparelho, jogar aquele aparelho fora, jogar fora assim, descartar, porque o processo ele exige que seja descartado. Eu não posso pegar aquele equipamento não eficiente, não. Deixa esse ar, ele tá bom, vou instalar ali que tá sem ar. Não, a gente não pode fazer isso, né? A gente teve que descartar aparelhos que estavam adequados para uso, né? Só que não eram eficientes. A gente teve que descartar, tem todo um processo de descarte, contratar uma empresa. A empresa tem que destruir o equipamento para ele não ser reutilizado em nenhum outro lugar, né? Porque não faz sentido, né? Eu vou colocar um aparelho novo, aí eu pego aquele velho e coloco em outro lugar. Não é, para a concessionária isso não é legal e a gente está querendo mudar as cargas não eficientes, né, do sistema. Então, teve todo um aprendizado. Foi muito bom, porque a UNB ela entrou de parceira no projeto, a prefeitura do campus, a infraestrutura, todos os departamentos abraçaram, né, esse projeto, e a gente conseguiu tocar. E teve outro desdobramento do projeto, que foi o quê? A gente teve um sistema de monitoramento implementado nesse projeto. Por quê? Porque era um P&D associado a um PE, então nos dava mais liberdade de pesquisa. Então a gente comprou medidores, instalamos em vários pontos, porque a UNB ela é uma cidade, né? Ela é uma cidade, se vocês olharem fisicamente, ela tem, né? Eu não sei dizer quantos metros quadrados, mas ela é gigante. E é uma entrada de energia, né? E ali dentro é rede de energia, a gente tem uma rede de média tensão que vai atendendo, tem transformadores nos prédios e rebaixa. Então, assim, tem uma dinâmica de cidade, com uma entrada. Então, o que acontecia? Faltou energia em um ponto, ninguém sabia o que estava acontecendo. A energia estava ruim, estava com queda de tensão, ninguém sabia o que estava acontecendo. Era monitorada a entrada, e dali para dentro, né, a gente espera que estava bom.
E não, a gente começou a perceber que não era isso. Por exemplo, a gente chegou na biblioteca, a gente chegou de medir 190 volts de tensão. Então, assim, estava baixo. Não era assim, um momento ruim. Era normal aquele nível de tensão. Hoje isso não acontece porque a UNB ela fez uma subestação para a biblioteca e resolveu isso, né? Antes vinha de outro lugar a energia ali dentro. Mas assim, a gente percebeu pontos muito críticos, né? E aí a gente começou, a gente instalou 33 multimedidores, né? Espalhados pelo campus. Não foi possível atender todos os pontos, porque era muito maior, o recurso também era um pouco limitado, mas a gente conseguiu espalhar geograficamente de uma forma que a gente tinha conhecimento do que estava acontecendo no campus, né? Esse software ele está sendo finalizado, se a gente está sendo aprovado pela SEB, depois a gente vai tornar ele público. Na verdade, vão ter alguns perfis, né? Vai ter o perfil do pesquisador, que pode ir lá baixar o dado, fazer uma pesquisa, e vai ter o perfil do curioso, né? Aquele que quer ver o que está acontecendo, ele pode ir lá, ele pode olhar, são informações públicas, né? Então, vai ter o perfil do gestor, que é o quê? Para o pessoal da prefeitura, o pessoal da infraestrutura, receber alertas do que está acontecendo e lá conseguir resolver, né, de uma forma mais eficiente. Isso foi o primeiro projeto em 2016. E com isso veio capacitação, veio informação, a gente conseguiu capacitar alunos, a gente conseguiu capacitar técnicos, a gente teve alguns cursos naquele projeto, mas era uma época em que a gente estava, né, vivendo normalmente, os cursos eram presenciais, né, você conseguia, era mais reduzido o número de pessoas que a gente conseguia, né, fazer esse tipo de capacitação. Aí, em 2019, né, a gente teve uma chamada pública e a UNB, a gente conversou, falou, vamos fazer? Vamos fazer. A gente mandou projetos para 3, né, dos 3 campos externos, Ceilândia, Planaltina e Gama. Naquele momento, a UNB estava implementando plantas fotovoltaicas com recurso próprio, né? Então, isso ajudou a gente, porque ele entrou como contrapartida, né? Se vocês olharem lá, tem o RCB, relação custo-benefício, quando a instituição aporta, né, algum recurso, você consegue melhorar esse RCB. E a gente conseguiu melhorar bem a nosso RCB com essa contrapartida. Aí a gente mandou esse projeto ele foi feito, foi comigo e um aluno de graduação, né? Um aluno que hoje já está formado, está no mercado de trabalho, mas que atuou fortemente, né, nesse processo. E a gente conseguiu aprovar dos 3, a gente aprovou 2. Um a gente não aprovou porque por questões de demora, de processo, a planta fotovoltaica tinha sido já instalada e nós perdemos a contrapartida, porque a planta fotovoltaica tinha que ser instalada durante o projeto, né? E a gente perdeu isso, mas conseguimos 2, o que já tá muito bom. E nesses 2, foi a Faculdade do Gama e a Faculdade de Ceilândia, que a gente conseguiu, né, trazer esse curso para a gente que está sendo financiado esse curso. E o que esses projetos contemplam? É diferente, a maior diferença desse para o da FT são as seguintes. Primeiro, foi uma chamada pública convencional. A gente entrou com documentação, fez o diagnóstico e fomos para disputa ali com outros órgãos, né? Com outros, porque a gente lá da SEB não, todas são assim, né? Divide o recurso em residencial, em público, em privado, né? A gente entrou junto com os públicos. A gente ganhou 2, né? Então teve diferencial, porque a gente não foi associado com o P&D, que teve, né? Quando associamos com o P&D, burocraticamente foi mais fácil, mas agora não, foi chamada pública convencional. A UNB fez a assinatura do contrato e tal, e a gente conseguiu fazer substituição de todas as lâmpadas da Faculdade do Gama e da Faculdade de Ceilândia, né? E a gente está instalando uma planta fotovoltaica. Nós estamos no processo de licitação dessas plantas, né? De 140 kW-pico, né? Do Gama, e acho que é 141 do Gama e 140 da Ceilândia. Eu sei que eles são muito próximos, assim. Aí a gente vai estar fazendo essa licitação. Ah, mas por que não teve ar-condicionado? Por um motivo bem interessante, na verdade, uma ótima razão. Lá é um prédio, são edifícios novos, né? E os ar-condicionados que tinham até o momento eram poucos e eram todos novos. Então, não fazia sentido substituir. Então, no Gama mesmo, a gente não tinha pouquíssimos ar-condicionados, né? E de 2019 para cá já foi instalado
eu não sei quantos, mas em todas as salas de aula já instalaram todos ar-condicionado com selo Procel. Então, assim, não era necessário trocar ar-condicionado. Então, a gente trocou lâmpada, todo o sistema de iluminação e a planta fotovoltaica. E é interessante, pessoal, que a gente, na hora que foi fazer troca de sistema de iluminação, a gente percebe-se que não é um por um, né? Quando você faz luminotécnico, você percebe que são tecnologias diferentes, né? Principalmente em ambiente externo, houve uma redução da quantidade de lâmpadas, que foi significativa também. Além da gente trocar potência, trocar tecnologia, já tem uma economia de energia, a gente trocou quantidade de lâmpadas na parte externa. E, assim, depois eu posso disponibilizar para vocês as fotos, ficou bem diferente, assim. Em parte externa, ficou aquela coisa muito mais... Questão de conforto visual ficou melhor, segurança ficou melhor, tudo essas questões ficaram melhor e economicamente, né, melhor também. E aí a gente está nesse processo. O projeto ele foi aprovado em 2019, começou a ser executado em 2020, né? E aí a gente, quando foi trabalhar essa questão do curso, a gente começou a conversar sobre o curso bem no começo. A gente estava pensando em fazer algo presencial, aí veio a pandemia. E aí, com a MITSID, né, foi vencedora do processo licitatório, a gente conversou para passar nesse formato. Então, o projeto ele trouxe isso, a gente trouxe capacitação, né, para vocês, a gente vai estar trazendo benefício. O projeto, se eu não me engano, é em torno de R$750 mil aprovados para cada campus, né? Então, foi 1,5 milhão, né, de recurso para a UNB, recurso que não tem que ser reembolsado, né? Ele é a fundo perdido por ser uma instituição pública de ensino. Ele trouxe capacitação para os alunos, porque a gente também conseguiu, nesse processo, capacitar alunos fora desse curso, dentro do próprio curso, né? Lá no curso de Engenharia de Energia, a gente hoje tem uma disciplina de eficiência energética, que veio também um pouco depois desses projetos, certo? A gente tem mudado as disciplinas de solar e eólica, a gente está trazendo essa parte de projeto para os alunos, né, que é interessante e tudo mais. E o que eu vejo dentro da Universidade de Brasília, que eu acho que é mais interessante do que qualquer substituição de carga, é a mudança comportamental da gestão. Hoje se tem uma preocupação maior de ser mais eficiente, de ser cuidadoso. A gente teve um exemplo para vocês, a gente estava recebendo um prédio em 2019, um prédio novinho, lindo. Quem é do Gama aqui sabe do que eu estou falando, que é o LDTEA, né? Um prédio novo de pesquisa. E o prédio era todo de lâmpada fluorescente. E o projeto aprovado já para trocar todas as fluorescentes. Eu fiquei doida. Eu falei, não, a gente não pode receber um prédio fluorescente, sendo que nós vamos trocar tudo por LED. Aí a gente foi atrás, conversamos com o pessoal da infraestrutura, aí o pessoal, não, mas a gente não sabe, né, como que muda, tal. Não, vamos mudar. Fizemos várias mudanças, e no final aconteceu isso. Trocaram, o prédio foi entregue, um prédio novo, trocaram todas as lâmpadas, não foram fluorescentes, foram lâmpadas LEDs, né, lâmpadas mais eficientes, com selo Procel, não era um LED qualquer, né, que a gente compra em qualquer lugar, eram lâmpadas com selo Procel, que a gente colocou claro isso, não poderia ser diferente. E hoje a UNB só faz compras com esse tipo de lâmpada. Lâmpada selo Procel, LED, ar-condicionado, já estão colocando na licitação que tem que ter selo Procel, e isso não era comum. Antes eles só compravam. 10 mil, 12 mil, 20 mil, 18 mil, 24 BTUs, não. Hoje tem que ter o selo Procel. A não ser que aquela potência acontece, principalmente em ar-condicionado, de algum modelo ou outro não ter selo Procel, mas no geral a grande maioria tem, né? Então a gente percebe que o mais interessante dentro da Universidade de Brasília, além desse processo, foi a mudança, né, de comportamento da gestão. E também a gente hoje, a Universidade de Brasília, ela já tem quatro plantas que foram feitas com recurso próprio, e eles estão em processo de licitação de, se eu não me engano, mais 4 ou 5 de fotovoltaica, com recurso próprio. Então, assim, é interessante de ver isso, né, acontecendo dentro da universidade. Tem as nossas plantas que vão entrar, né, se tudo der certo aí, quem sabe, no começo do ano.
E a gente percebe a universidade mais eficiente, mais sustentável. A gente tem hoje uma secretaria de sustentabilidade que se preocupa com isso, né? E é isso, o projeto ele trouxe, né, todos esses benefícios diretos, que é a substituição da carga, mas trouxe esses benefícios indiretos que eu acredito que a longo prazo vão ser até mais significativos, porque lâmpada vai queimando, né? Vai deteriorando com o tempo, né? A gente sabe que daqui a uns 10 anos aquelas lâmpadas não vão estar mais ali, né? Mas a mudança de comportamento, a mudança da gestão se perpetuar, né? A gente acredita que sim, a gente vai ter mais benefícios aí ao decorrer do tempo. Em 2020, a gente não mandou o projeto, em 2021 a gente não pretende mandar por agora, né? A não ser que mude alguma coisa, mas assim, a gente tem muita coisa a ser feita nessa área de eficiência ainda, e é isso. Eu acho que era essa a ideia, né, de passar para vocês como é que foi a experiência. O pessoal sempre pergunta para a gente, professora, mas como é que vocês fizeram? Eu já recebi ligação de diversos órgãos públicos, né? Como que vocês fizeram diagnóstico energético? Como é que vocês contrataram uma empresa? Eu falei, pessoal, a gente não contratou empresa. A gente fez com mão de obra própria. Fui eu, mais um outro professor Alex, e mais um aluno. Fizemos sem receber nenhum real a mais por isso. O aluno nem era bolsista na época. Ele estava finalizando uma bolsa de um projeto que não era vinculado a essa ação. E eu chamei ele e falei, João, temos essa proposta, top? Ele falou assim, professora, top. Eu falei, então vamos fazer. E a gente fez. Então, assim, não fomos remunerados, né? Para isso, né? Então, a gente não teve que fazer uma licitação, contratar uma empresa para fazer isso, porque isso é um entrave dos órgãos públicos fazer isso. Né? A gente não passou por isso, a gente fez por conta própria. Tivemos o apoio da gestão da universidade e fizemos, né, esse projeto, né? Então, assim, a gente percebe os alunos do Gama, pelo menos os alunos que têm mais contato comigo, ficam muito empolgados. Nossa, professora, que legal, a gente está fazendo isso, nosso campus está melhorando, né? Está tendo esse ganho. Eles veem a fotovoltaica trazendo a tecnologia para perto deles, né? Eu acho interessante isso. E a gente também motiva, né? Vai motivando os alunos, motivando o corpo técnico, né? Capacitando o corpo técnico. E temos essa nova realidade da Universidade de Brasília. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem conversar alguma coisa, a gente está aí. Bruno, passa a palavra e obrigada aí pelo curso, que eu tenho acompanhado. Não consegui assistir todas as aulas presencialmente, tá? No horário, mas assim, eu sempre estou lá no YouTube, estou olhando, estou fazendo, aprendendo com vocês, né? Porque eu falei para meus alunos, eu falei, gente, a gente tem arquiteto, a gente tem engenheiro mecânico, a gente tem engenheiro eletricista, a gente tem uma gama de profissionais que eu nunca vou conseguir suprir sozinha esse conhecimento que eles têm. Então, assim, nem que amanhã eu voltando, dando aula, né? Porque esse semestre, na pandemia, eu não dei aula por questões de outras razões, né? Que eu estava de licença. E a disciplina não foi ofertada, mas ela vai ser ofertada de novo, mas assim, eu não vou ter um especialista na área de bioclimática, eu não vou ter um especialista, um arquiteto especialista nessa área, é diferente. Então, assim, usem esse momento para aprender, né? Eu aprendi bastante com vocês, gostei, estou assistindo as aulas, e acho que quem conseguiu, né, participar, então vai assistir lá no YouTube depois, a gente vai deixar disponível, a gente não tem intenção de retirar do ar, tá, pessoal? Vocês podem sempre voltar lá se tiver alguma dúvida. E eu acho que foi muito bom, e tivemos sucesso aí nessa empreitada. Não foi todo mundo até o final, né? Mas a gente foi até o final e apresentamos um conteúdo de qualidade. Então, passo a palavra para o Bruno e agradeço aí a todos da MidCity. Sei que o Pedro está aí, né, Pedro? A gente tem feito outros trabalhos juntos, tudo bom? Agradeço aí pelo empenho de vocês, né, nesse projeto. E passo a palavra para vocês. Bruno, obrigada.
Imagina, professora, a gente que agradece a oportunidade, foi excelente esse curso, casou bem com o que a gente acredita, né, Pedro? Que é a multiplicação do conteúdo, né, do que a gente desenvolve ali. E acho que o mais interessante dentro disso tudo é essa oportunidade de falar desse programa tão importante para o nosso país, que é o PE. Para mim, eu falei um pouquinho antes de você entrar, Luana, que para mim é a principal ferramenta de eficiência energética do país. Hoje a gente não tem nada comparado com o PE. Não. E se a gente olha certificações públicas, né, ainda melhor, porque é fundo perdido. Então, algo que é um entrave muitas vezes para essa administração pública, que é o recurso para melhorar o sistema, para reduzir consumo, para ser mais eficiente, consegue através do PE, né, através do fundo perdido. Eu também gostaria de É, deixar. eu vejo assim, né? A gente até teve algumas reuniões com o pessoal. Eu vejo assim, o PE tem que melhorar umas questões administrativas, né? Porque os órgãos públicos ainda têm dificuldade de executar, né? A gente conseguiu vencer essa barreira porque a gente tem uma parceria com a Finatec, né? Que é a empresa que faz a gestão do recurso, né? Mas eu acho que a gente tem muito a evoluir, principalmente essa questão do órgão público, né? A forma de gastar o dinheiro, a forma de receber o dinheiro. Eles têm ainda os entraves ali, mas a gente está caminhando para ficar cada vez melhor. Mas é o único programa que a gente tem, né? É o único programa que tem aí para Sim, usar o recurso financiar. público, né? E é Uhum. público, é um dinheiro assim que a gente paga na tarifa né, volta depois para o consumidor, né? Então, eu acho. E eu vejo assim, a UNB, ela gasta energia, ela consome energia e ela paga essa energia com dinheiro público, né? Então, se você conseguir diminuir esse consumo de energia, você vai usar menos recurso público para pagar a conta de energia da UNB também. E isso vale para qualquer órgão público, né? Porque o dinheiro que paga a conta de energia do ministério, de um órgão, de qualquer, é nosso. Então, se a conta deles diminuírem, né, a gente está gastando menos recursos para bancar. Eu acho que temos que pensar dessa forma. E o que deixa a gente bastante feliz, né, desse ponto de vista da UNB, porque é uma dor de cabeça a mais, né, professor? É um trabalho a mais e não é um trabalho tão fácil, né? E, enfim, e Não, vocês escolheram por fazer. E não tem, assim, é, o retorno que tem é um retorno, não digo assim, um retorno financeiro para nenhum dos que estão envolvidos ali, mas é um retorno não. de forma geral, né? De melhoria. Ele traz um retorno pessoal, né, profissional também, porque a gente está inserido naquele contexto, né? Então, assim, a gente trocou, é onde eu trabalho, é onde eu estou todos os dias, né? A gente vê aquilo, a gente tem um cuidado com aquele espaço, né? Então, assim, para a gente tem eu só topei, né, essa segunda etapa, né, do projeto, porque é por causa disso, porque foi dentro do nosso campus, né? Os outros campos, eles são muito semelhantes fisicamente ao Gama, Ceilândia e Planaltina, fisicamente, eles são muito parecidos, então dava menos trabalho, né, do que eu pegar algo totalmente novo para fazer o diagnóstico. E teve muita dificuldade. A gente está indo agora, a gente está pela quarta licitação da fotovoltaica, né? A gente teve uns contratempos. Eu falei, né? Eu não dei aula esse semestre, eu estou de licença maternidade, né? E tocando o projeto e deixando o bebê aqui, indo fiscalizar a obra, assim, não me arrependo, mas não é fácil, não. E Sim. assim, financeiramente, nem sempre a gente ganha, e tudo bem, né? Não, isso não é um problema para a gente também, mas é um trabalho. E é uma responsabilidade, né? Porque se der algum problema, é meu nome que está ali, né? Eu não estou ganhando nada, mas se der um problema, eu tenho que resolver esse problema, assim. Então, mas assim, a SEB também é diferente, porque a SEB é muito parceira, né? A gente, qualquer dúvida, a gente liga. Ó, tô querendo fazer o curso dessa forma, tá ok? Não, vamos ver, eles olham, eles avaliam, eles aprovam, eles não deixam a gente perdido, assim, sabe? Porque esse curso, por exemplo, ele é muito mais amplo do que o mínimo do edital permite. O edital te mostra o mínimo, né? Tem que ter no mínimo isso. Aí eu cheguei, né, conversei com a SEB, falei, olha, o recurso que a gente tem, dá para a gente fazer um curso mais amplo? Pode.
peraí, o que é esse recurso, o que é esse curso mais amplo? A gente mandou ementa e tal, eles aprovaram. Então, eles também te dão essa tranquilidade para trabalhar, né? Porque é 1,5 milhão, né? Se der um problema, eu não tenho 1,5 milhão para devolver, né? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas muito certinha, muito arrumadinha, muito organizado, e dá trabalho. Dá trabalho. Não vou fingir que não, que dá, assim. Mas não desmotivo, né? Eu não posso receber por questões de ordem prática, assim, sabe? Se a gente fosse tentar resolver essa questão, talvez a gente até poderia receber, mas é tão difícil que a gente fala, não, deixa. Mas, assim, para os profissionais que estão no mercado, não, o cara vai receber para fazer um diagnóstico energético, ele vai receber para acompanhar a obra, ele é uma fonte de renda boa ali, assim, a empresa, todo mundo está ganhando, mas o profissional que está fazendo isso também. Então, assim, não fiquem pensando, pô, o que eu quero fazer, a professora trabalhando aí de graça, né? Não, mas é porque a minha condição é diferente, né? Eu também não estou trabalhando de graça, eu sou uma professora da instituição, né? Eu acho que o professor pode fazer mais. Eu acho que dar aula é muita coisa, mas a gente pode fazer mais, né? Dar aula dá um trabalho, o pessoal, mas você só dá aula. Eu falei, pô, só dou aula e é difícil. Mas a gente, quando consegue, faz mais, né? Mas, assim, e nem sempre tem essa remuneração, ok também, eu acho que a gente, né, foi uma escolha, mas para vocês que estão aí, né, ou profissionais, ou alunos que estão terminando a graduação, seja elétrica, seja arquitetura, essa área de eficiência tem aumentado, né, as opções. E, assim, eu estou participando, né, de um grupo, junto com a MidCid que também está nesse projeto, com a Eletrobras, né, Bruno? Você me corrige se eu estiver errado. Da compulsoriedade da etiquetagem de residenciais e tudo mais. Então, assim, não sei como isso vai evoluir, né? A gente está participando de alguns grupos de trabalho e tal, e a gente percebe que vai ter um momento que vai ter, né? Por exemplo, eu quero construir minha casa. Isso pessoal, não é algo que está valendo, é algo que eu acho que a gente vai chegar nesse nível, né? Eu quero construir minha casa, mas eu quero construir com dinheiro financiamento. Então, você vai ter que fazer um projeto sustentável. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, assim. Ninguém vai te obrigar a fazer uma casa sustentável, mas se você quiser pegar um financiamento, talvez você vai ter que fazer algo sustentável, sim. Uma construtora vai fazer uma construção de um bloco de edifício. Vai ter que ter essa preocupação com a sustentabilidade. Não só para vender mais caro aquele apartamento, não, porque vai ser exigência do governo, assim, sabe? Eu acho que a gente está caminhando para isso, assim, sabe? Trazer algumas melhorias nesse sentido. E, assim, questão hoje, né? Eu vejo a questão do Covid, a circulação de ar natural, que as pessoas chegou uma época, não, vamos, fecha tudo, liga o ar, tá beleza. Eu, particularmente, nasci em Cuiabá, eu sou da opinião que tem que ter ar-condicionado em todos os lugares, porque é muito quente, não tem como você ter qualidade, né, com 47 graus, 40 graus na sua cabeça, não existe. Mas será que em alguns momentos, será que em alguns lugares a gente construir de uma forma, esse uso de ar não pode ser reduzido algumas vezes por ano, ou não, é quente mesmo, então tá, lá é diferente. Mas outros lugares não são, por exemplo, vou dar um exemplo de Brasília. Brasília, a gente fez uma medição aqui em outubro, até o pessoal, o Bruno e o Pedro vieram, né? Eles trouxeram a maior onda de calor que eu já vi em Brasília. Eu acho que a gente combinou, né? Porque a gente precisava de calor e teve muito calor. Mas não é assim o ano inteiro. Se a gente for olhar, Brasília tem muito mais desconforto por frio do que por calor, em questão de tempo, né? Então, será que a gente fizer uma casa que a gente consiga aproveitar bem a circulação de ar? A gente não precisa de um ar-condicionado, né? Eu vou ter um ar para outubro, novembro? Beleza. Mas e o resto do ano? Se você pode aproveitar, é melhor para a sua saúde, é mais barato, né? E às vezes, se você fizer isso no momento de projeto, nem é mais caro, né? O retrofit, né, que tem o gasto novamente, mas se você fizer isso, então eu vejo o mercado de trabalho para eficiência energética muito bom. E assim, a gente fala, eficiência energética não é trocar lâmpada, eficiência energética não é trocar ar-condicionado,
uma das ações que a gente faz na eficiência energética, mas ela é muito mais ampla que isso, né? Então, a gente pensar dessa forma é muito melhor, assim, é isso que a gente tem que... Não que a gente vai trocar muita lâmpada ainda, né? Mas, assim, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, assim, acho que era essa a minha intenção, né, quando a gente conversou sobre o curso, né? Abrir um pouco e eu acho que a gente vai ter um bom mercado de trabalho aí, pessoal, entrar de cabeça nessa área, né? Sustentabilidade, eficiência, não vai demorar muito para você ter essa obrigatoriedade em algumas situações, eu acredito. Eu concordo plenamente. A gente já vê, né, algumas coisas assim, principalmente na Europa, né, onde a edificação aparece ali um selinho com a classificação de consumo daquela edificação e tudo mais. E tomara que seja assim mesmo, tomara. Tomara que venha essa onda essa pegada forte para a eficiência energética, que venha uma preocupação grande e que todo mundo veja a eficiência energética, a gente gosta de falar isso, né, Pedro? Ver a eficiência energética como uma fonte de energia. Então, se a gente está reduzindo o consumo aqui, está liberando energia para ser usada em áreas prioritárias, onde de fato há necessidade desse uso, né? E normalmente é a fonte mais barata de energia que a gente tem. Então, investir em eficiência É energética é muito 4 mais vezes mais barato barato, né? do que O você pessoal paga. fala que um quilowatt-hora economizado é 4 vezes mais barato que qualquer fonte, né? Não vai falar. Exato. Então tem isso. Eu acho que o Paulo, né, tá com a mão levantada. Você quer fazer alguma contribuição, Paulo? Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam? Sim. Perfeitamente. Sim. Bom, eu queria só compartilhar uma experiência com base no que a Luana falou. Ela deu um gancho aí eu resolvi dar essa contribuição rapidinho. Fica à Eu dava aula vontade. eu dava aula no instituto lá no interior do Ceará. Aí chegou, o projeto foi aprovado com base no que a Luana falou, né? Troca de lâmpada, troca de ar-condicionado. E ainda tinha a instalação do sistema fotovoltaico. Maravilha. Mas com base no que a Luana falou, isso aí não é eficiência energética, que lá era interessante que a gente tinha um prédio e ele só tinha o telhado. Era um forro de PVC e os forros de PVC tinham buraco. Eu falei, ó, gente, hein, bacana, o projeto é massa, vamos fazer, mas tem que fazer a lição de casa, fazer o básico, né? O teto tá furado. Vocês vão substituir esse ar-condicionado aí, ele vai estar sobrecarregado e vai dar pane. Vamos pelo menos corrigir primeiro para depois fazer as outras coisas. Sim. Tinha, por exemplo, incidência de radiação solar dentro da sala de aula, aquecendo, tinha persiana, um monte de coisa. Pessoal, vamos trabalhar mais um pouquinho para a gente fazer pelo menos um projeto mais eficiente, né? Aí os caras foram atrás, né? Mas tem muita sala que tinha forro de PVC que tinha um buraco, que tinha uma fuga de calor para dentro da sala de aula. Era só essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem um recurso, né, para fazer uma coisa e não percebe que só fazer isso não resolve, né? Tem que ver onde está inserido aquele processo, né? Mas é interessante que, como veio o recurso, né, Paulo, o pessoal se deu ao trabalho de ver outras ações, né? A gente fala, eficiência energética, assim, trocar lâmpada, ela é a eficiência energética, mas não é só isso, né? Às vezes Uhum. E aqui em Brasília, a SEB, na época que a gente aprovou o projeto, ela falou assim, Luana, só quero que você tenha um cuidado, porque a gente aprovou um projeto numa outra instituição de ensino também, e trocou as lâmpadas. O que aconteceu? Reclamação, por quê? Não fizeram um trabalho luminotécnico, colocaram lâmpada a mais, dá para fazer uma cirurgia, né, dentro de uma sala de aula. Então, claro, assim, desconforto visual terrível. Então, assim, né, tem que ter esse cuidado. Não falo, não é um por um. Se eu fizesse a troca de um por um no ambiente externo do Gama, ia virar um estádio de futebol, de tão claro. É legal? Não sei, também precisa daquele excesso de iluminação, né? Não é por aí. Não é ar-condicionado em órgão público é pior. Você chegava numa sala de pequena e tinha um ar de 60 mil.
Aí você fala, mas por que tem um ar de 60 mil? Sabe qual que é a resposta? Porque alguém doou de alguma outra sala e a gente estava passando calor. Eu coloquei aqui, professora, o que a gente faz? A gente liga, aí quando está muito frio, desliga. Aí fica calor, eu ligo. E aí ficava aquele ar-condicionado dando partida o dia inteiro, né? E assim, nevava, aí voltava o calor. Aí vinha aquele. Então, assim, eu não vou colocar um ar de 60 mil ali porque tinha um ar de 60 mil ali. Não, você tinha um ar de 60 mil ali. Eu tive lugares que eu troquei ar de 60 mil por ar de 24. Eu troquei um ar antigo de 60 por um ar de 24. Eu tenho economia por trocar um aparelho novo e eu tenho uma economia por trocar um aparelho totalmente mal dimensionado. Como eu cheguei em sala que eram grandes com ar-condicionado pequeno, o ar-condicionado ficava trabalhando ali no máximo o tempo todo, que também é um gasto de energia muito alto, né? Não adianta querer colocar um menor, então, porque não, o ar não vai desligar, vai ficar naquele tocando e vai estragar rápido, né? Tem isso também. Só que uma coisa que a gente tem que ter muita preocupação com a eficiência energética, que a gente percebe é o efeito rebote, né? Eu troquei minhas lâmpadas, troquei meu ar, coloquei fotovoltaica. O que a pessoa pensa? Posso deixar tudo ligado, não tem problema. Não é assim também, né, pessoal? A gente, eu falo, é uma das maiores dificuldades, né, que a gente tem na eficiência. Quem é? É o operador, né? O operador é o cara que seta o ar-condicionado em 17 e vai o dia inteiro, põe casaco e seta em 17. Não percebe que está sendo incoerente, né? Deixa a lâmpada ligada e vai embora, né? Eu não sei o que pago mesmo. Não, gente, é você sim, principalmente quando é órgão público, é você sim que paga, né? Então, assim, mas assim, a gente percebe que isso é conscientizando, é conversando, é explicando, e vai melhorando, eu acredito, assim. E aquilo que você falou, né, Bruno? Na Europa já tem isso. Nesse evento que eu participei da MidSystem, tem umas 2 semanas, tinha eu não lembro o nome da pessoa, ela compartilhou que lá na Bahia, em alguma cidade, que eu não, também não vou saber dizer, aquela pessoa que dá informação, mas não sabe dizer aonde nem quem, mas é o seguinte, a informação mais relevante é outra. Eles têm o que eles chamam de IPTU verde, né? Quem tem eficiência, deve ter uma forma de comprovar, tem desconto no IPTU. Já é interessante, né? Porque, por exemplo, na sua residência, que a gente falou, qual que é o benefício que eu teria de colocar uma etiqueta na minha casa? Porque às vezes eu posso construir minha casa com eficiência energética, mas eu vou gastar para colocar uma etiqueta. Qual é o meu ganho com isso, né? Ou me obrigam, aí eu vou fazer isso, ou tem que ter um ganho, né? E no caso, por exemplo, desse município na Bahia, tem o IPTU verde. Você, né, deve ter um payback ali que você vale a pena, né? Então, assim, eu acho que o governo, assim, se quiser conscientizar, vai ter que partir para esse lado, assim. Eu achei muito interessante. Igual hoje, eu acho interessante que você chega numa loja, tem um ar lá E tem um ar A. Você hoje ainda pode comprar o E, mas pelo menos você sabe o que está fazendo, né? Então, a etiqueta do equipamento, ela trouxe isso, esse poder de escolha do consumidor. Ele nem sabe quantos quilowatt-horas, ele não quer saber. É A, então economiza mais, né? Então, talvez amanhã, quando você vai comprar sua casa, não, mas aquela construtora é A, e a outra é E. Pode ser, né, que isso seja uma coisa que a gente leve em consideração na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma compra, né? E eu acredito que o mercado ele está atendendo a isso. Assim. O Brasil ele segue muito o que Portugal faz, né, nessa área de eficiência, e Portugal já está nesse nível, então acredito que a gente deve evoluir também nesse ponto. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Bruno, Pedro, falei demais, falei que falar pouquinho, né? O professor não consegue falar pouquinho. Não, mas é ótimo. É ótimo te ouvir sempre. Não, fica tranquilo. O que eu estava lembrando desses exemplos que vocês estão dando uma coisa que um professor meu comentava, que ele fala que a energia elétrica deixa as pessoas muito preguiçosas, assim. Não tem mais problema se o prédio ele é construído lá na Europa, num frio imenso, ou em Cuiabá.
Você fecha o prédio, faz a mesma arquitetura, exatamente a mesma arquitetura, e coloca um sistema ativo consumidor de energia para levar frio ou calor, não tem problema, não tem mais essa relação onde que o prédio é construído ou não. Por isso que é muito interessante, eu acho muito legal vocês trazerem esse exemplo de eficiência energética mais ampla, né, sistêmica, né, entendeu? A demanda, se a demanda condiz com o consumo de energia, eu acho muito interessante E é, essa perspectiva. e é importante que seja algo macro também, né? Que esteja o município ali empenhado, o estado empenhado e a nação, né? O país empenhado em ações de eficiência energética, que tenha planos, metas claras ali para atingir os objetivos, né? Acho que é ele que consegue impulsionar, né, de fato, a aplicação dessas ações. Tem que ser política pública, assim. Eu acho que isso não vai sozinho, assim. Se não tiver algum tipo de incentivo, né? Até a forma como é feita essa etiquetagem, né? Eu acho que tem que ser, tá sendo revista, né? De certa forma, né? Principalmente talvez para empreendimentos menores, né? A gente ter consultores, não ficar só na parte das OIA, né? Porque é um processo caro, né? Então, assim, talvez a gente evoluir nesse ponto também é interessante, assim. E eu acredito que são políticas públicas, né? A gente tem que ir fazendo a nossa parte, capacitando os alunos, capacitando a parte técnica, né? Não adianta também o governo falar, não, agora todo mundo é eficiente, mas a gente não tem corpo técnico, né, para fazer estudo em relação a isso, assim, também. É importante, assim, a gente trazer e mostrar para o cliente, que é a pessoa que vai comprar a ideia, que vale a pena. Então, aí é onde entra o diagnóstico. Você fala, olha, você vai ter eu falo, não é um gasto, é um investimento. Gasto é você ir lá e comprar uma besteira que você não precisa, né, por capricho. Não, é um investimento que você vai ter e você vai ter um retorno, né? A relação custo-benefício é bom, o payback é muito bom, né? A pessoa está falando, com a fotovoltaica agora está mudando a regra, não vale a pena. Não, pessoal, vale a pena. Está se mudando, ainda não sei como é que está agora, que deu uma parada, né, nessa questão, mas assim, tem todo um porquê técnico de fazer aquilo, né? Tem a questão de que as concessionárias estão tendo prejuízo, sim, em relação ao excesso de geração distribuída, né? Tem todo um porquê, né? A gente tem que procurar saber o motivo. Mas ainda não inviabiliza, mesmo se mudar as regras, ainda não inviabiliza, né? A gente vai mudar muito para aquele consumidor que gera em excesso, né? A maioria de nós aqui, de nós, assim, do consumidor residencial, né? Ele não gera em excesso, ele gera para o próprio consumo, em alguns momentos que ele gera mais ali, né? Não é um cara que vai lucrar com isso, é porque você não lucra com isso, né? Você tem descontos. Mas, assim, o pessoal fez aquele terrorismo, né? Agora não vai valer mais a pena ter. Não, vale muito. Né? Antes, tem um colega nosso que deu uma palestra explicando, né? Que é da ANEEL, explicando de forma, assim, muito didática. Falou, um cara que quer ter um payback em, sei lá, 10 anos, vai ter um payback em 10 anos e 3, 4 meses. O que é isso? Num ambiente não é nada, 3, 4 meses a mais, né? E isso em alguns casos, tem outros casos que não muda nada. Então, assim, as pessoas, né, fizeram aquele terrorismo todo, o mercado deu aquela enlouquecida, mas é a informação que está chegando errada, né? E eu acredito que vai ter isso e a gente está trabalhando para capacitar os alunos, capacitar pessoas já formadas aí no mercado de trabalho, né? E aí sim a gente consegue fazer eficiência, né? Se a gente tendo a questão de ordem pública e tendo o profissional para fazer, a gente consegue fazer. Acho que é isso. Sim. Caminhando aqui para a gente encerrar, professora, queria só deixar claro que o grupo vai se manter, né, professora, no Telegram, então a gente fique ali trocando figurinhas, fique à vontade, quem ainda não participa de participar, e a gente vai conversando por lá também, né, então não acaba nessa aula aqui, nessa conversa nossa aqui, na verdade, a gente continua ali trocando figurinhas. Acho que está no mudo, tá, E professor? teve até uma pessoa que compartilhou umas informações, né? Eu Sim, acho que o grupo tem que ser para isso, né? Compartilhar essas informações.
E a gente ficou de falar também, Bruno, não sei se você já comentou, dos certificados. Você chegou de comentar? Ainda não. Ah, legal. Então, acho que vale a pena você comentar em relação a isso, como é que vai ser esse processo. Tá certo. Pessoal, a gente vai disparar, então, ainda essa semana, um e-mail com um forms bem rapidinho ali, só para vocês responderem, colocar o e-mail de vocês e o nome completo. Daí a gente consegue fazer a emissão desse certificado para todo mundo que participou aí do curso, tá bom? Então, acredito que no máximo na sexta-feira a gente envie, então, aquele e-mail, fique atento à caixinha de entrada. E qualquer coisa também manda mensagem para a gente lá no grupo, que é aí do Telegram, que a gente tem contato direto ali, manda um e-mail também, que a gente já responde e tira qualquer dúvida. Certo. Então, acho que é isso. A gente também vai disponibilizando material no Drive, se né? precisar de alguma Isso, coisa, né? exato. Então, acho Então, que é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado do curso, né? A gente se empenhou para fazer algo, trazer algo, né, bem atual para todo mundo. E estamos aí, né, disponíveis para outros trabalhos, né? Trocar uma figurinha, acho que sempre vale a pena. Trocar experiência com os colegas e com os alunos, que logo são futuros colegas de profissão já, né? Então, estamos aí. Tá e o bom, mercado está pessoal? precisando desses profissionais, né, professora? Sem dúvida nenhuma. Tá precisando. Às vezes até fala, né? Às vezes aparece o pessoal, você consegue fazer isso? A gente fala, olha, a gente tem uma demanda dentro da universidade, né? Dentro de outras coisas que nem sempre a gente consegue atender a demanda externa, né? Então, quando a gente tem conhecimento de, não, eu conheço profissionais, a gente sempre indica, né? Ex-alunos ou empresas que já fizeram parceria com a gente, fala, olha, tal empresa faz esse tipo de serviço, né? Porque às vezes foge, né, da minha atuação, né? Então a gente sempre está indicando, assim, eu tenho ex-alunos ali que eu indico eles de olhos fechados, ó, pode ir que ali é sucesso, né? O Bruninho pode ir que é sucesso. Então, assim, e a gente vai capacitando, nossa intenção é essa, né? Inclusive, a MITSID abriu o processo seletivo, né, Bruno? A gente Isso. a gente falou, o pessoal que está se capacitando, né, como estagiário, alguma coisa que é um momento interessante, né? E aproveitar essa oportunidade, eu acho que tem muito trabalho para ser feito. Espero que, né, o pessoal possa evoluir nessa área e o campo só tem a atender, só tem a pegar esses profissionais e absorver de forma assim, bem direta mesmo. Eu vejo isso. Os meus alunos todos conseguiram uma colocação boa no mercado exatamente por causa disso, de ter esse diferencial da eficiência. Assim, acho interessante. Maravilha, pessoal. Obrigado pelo feedback. E é isso. A gente continua se falando aí. Qualquer dúvida, qualquer questão, compartilhe com a gente também informações novas, tudo que for acontecendo aí no nosso mercado, a gente vai trocando as figurinhas ali através do nosso grupo no Telegram, e-mail e por aí vai. Tá certo? Então é isso. Um abraço a todo mundo e até a próxima Até mais. oportunidade. Pessoal, Até prazer mais. conhecer vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Prazer aí, pessoal. Tchau, tchau.